mas de implantação efetiva, vemos que ainda estamos distantes. Então, eu perguntaria ao nosso querido amigo Luiz Bersol, sobre a estruturação do pensamento estratégico como agente precursor da formação humana, como poderíamos colaborar com as organizações em geral? Ontem mesmo nós estávamos comentando aqui que o governante tem que estar à frente da sociedade, tem que ter mais velocidade que a sociedade. O presidente da empresa também, ele está à frente da empresa, junto com os clientes, pensando no que vem. Enquanto as empresas estiverem, como estão hoje, hesitantes na definição dos seus objetivos, não tem claramente estabelecido a estratégia a seguir, os problemas na definição dos recursos humanos que terão que ser colocados em jogo são prejudicados. Então, a questão começa com um esforço superior, mais forte, na questão de dizer, nós temos que ter objetivos, nós temos que definir o que nós queremos. E isso nem sempre se encontra nas empresas. Ora, eu gostaria de pedir a colaboração, muito obrigado Luiz, Renato, gostaria de pedir a colaboração sua, Paulo Pialarice. Você representa uma das áreas mais significativas em termos de desafio para a inovação, para a transformação estrutural e de resultados na área da saúde. Como médico, e mais do que até como médico, como atuante em gestão e na educação pela PUC São Paulo, a engenharia biomédica integrada com a gestão do administrador forma um tripé fundamental. É possível nós mudarmos esse quadro só de críticas à área da saúde? Prezado professor Walter Werner, hoje no Brasil se gasta em saúde perto de 10% do PIB, coisa ao redor de 200 bilhões de reais. E todo dia nós somos surpreendidos na imprensa por erros, falhas no sistema de saúde. Na realidade, não se deve apenas pensar em aumentar os recursos, mas em ter um processo estratégico eficaz e um planejamento muito bem feito para a resolução dos problemas que aborda a área da saúde. Hoje, mais do que nunca, a tecnologia na área da saúde é extremamente importante. Tanto a tecnologia da informação, quanto a tecnologia voltada para o ser humano, a tecnologia biomédica. E nós observamos que no sistema de saúde brasileiro há um apagão, tanto no que diz respeito ao gestor que entenda e que participe do processo de gestão da tecnologia biomédica, assim como do engenheiro biomédico. Por essa razão, nós achamos que, em termos de desafio do capital humano na área da saúde, nós devemos implementar nesse país a formação dessas duas vertentes, tanto do engenheiro biomédico quanto do gestor de tecnologia. Permita, Paulo, e uma observação a todos os internautas e os demais presentes, o nosso grupo atua integrado com universidades, com centros de estudos, escolas de negócios, diretamente, todo dia praticamente, e por isso também convidamos a esta reunião, não só porque é membro, o engenheiro Antônio Dirceu de Miranda, que é o presidente da Bank Risk Academy. Esta organização dedica-se a solucionar questões que vão abrangendo o apagão, o engajamento, a obtenção de pessoas especiais, todas as organizações criticamente em busca de soluções. Dirceu, como é que você, a sua ótica a esse respeito, como é que você vê isso? Bom dia a todos. Nós fizemos esse ano um projeto para um grande banco, nessa linha de dificuldade de atrair novos talentos, principalmente jovens, né, para assumir funções na sua gerência. E foi um projeto interessante, que o mote do projeto era: se atrair talentos está difícil, que tal produzi-los? Então, nós partimos para um projeto e fugimos um pouco do método tradicional de captação, dinâmicas em grupo e coisas do tipo, que muitas vezes demoram mais do que 6 meses entre a fase que você identifica um talento e coloca ele para dentro da empresa. E o projeto, ele inovou no seguinte sentido: nós usamos redes sociais
o processo de atração. Isso foi um pouco antes da Copa do Mundo, para vocês terem ideia, em 10 dias, um projeto para a contratação de 100 novos gerentes atraiu 2.000 estudantes já com os filtros que a gente queria, só usando redes sociais. Ao invés de fazer o processo tradicional de entrevistas, dinâmicas e coisas do tipo, nós oferecemos na PUC, no COGEAD, por 88 horas, no período de férias à noite. Esse curso foi um processo inovador no sentido de que esses garotos e garotas conheceram o sistema financeiro na prática e o banco pôde observá-los de uma forma simples, inovadora, para ver realmente para ocupar a função de Me permita, Dirceu, nós temos depois, no segundo bloco, o aspecto sistêmico organizacional de tudo isso, tecnologias, e eu gostaria de solicitar a colaboração, então, da minha amiga Daisy, que, com relação ao capital intelectual, e nós sabemos que nesse país pouca gente entende de capital intelectual, muita gente fala de capital humano, mas não entende de capital intelectual. E social, como encaixar isso? Primeiro, obrigado pela minha amiga. Né? Esse é o melhor pedaço. Eu acho que quando a gente está falando dos desafios estratégicos para lidar com o capital humano, né, nós precisamos olhá-los em 3 dimensões. É o capital humano, pessoas, capital intelectual, aquilo que as pessoas sabem, detêm de conhecimento, e o capital social, que é como esse conhecimento flui, navega, passa de uma pessoa para outra, como ele se transforma de conhecimento tácito em conhecimento explícito. Quando você articula essas 3 dimensões, quando você põe elas para funcionar de uma maneira sinérgica, aí sim você consegue gerar talentos, criar talentos, desenvolver grupos e equipes de alta performance. Muitas vezes o que a gente vê acontecer é a preocupação com uma dimensão desconectada das outras. Não adianta eu ter um sujeito que sabe muito, uma pessoa que sabe muito, mas que não compartilha aquilo que ele sabe com os seus colegas, com o departamento do lado, com o fornecedor, com o cliente. E no mundo de hoje, conhecimento é a principal coisa que está alavancando produção de conhecimento cada vez mais. Então, a empresa que quer ser inovatora, ela precisa lidar com as 3 dimensões. Sem dúvida. A gente tem, no segundo bloco, espaço para suplementar, porque eu tenho certeza de que essa linha de conhecimento e de aplicabilidade é indispensável, é essencial, mas é uma carência muito preocupante do mundo da administração. Mas, Delano, você representa muito da questão da tecnologia. Então, gostaria que você nos passasse esse conhecimento ligado ao que estamos abordando. Então, olha que coisa interessante. Se a gente separar o RH e colocar o R de um lado e o H do outro, nós vamos ver que tudo que são processos, tarefas, transações, o próprio departamento, o antigo departamento pessoal, fica do lado do R. E tudo que a gente está falando passa por ter um H bem estruturado, que seria focar nas pessoas, nas relações pessoais, nos desejos das pessoas. A gente está tão envolvido com esse lado R que não consegue dar atenção para o H. E o que a gente está se preocupando aqui é como migrar desse lado transacional, operacional, para o lado estratégico. O principal forma de fazer isso, a gente acredita que é através do uso adequado da tecnologia. Como o Antônio Dirceu falou agora sobre o uso das redes sociais. 78% do que a gente aprende e do que a gente gera de conhecimento para o mundo vem através de redes sociais. Algumas empresas bloqueiam até o uso disso. Então a gente está colhendo até uma forma do que as empresas transformem no estratégico. Então, para mim, a maior aposta é o uso efetivo da tecnologia como fator de engajamento das pessoas para sair do... Quer dizer que nós estamos dependendo das colocações nesse primeiro bloco e aguardando uma linha de questões que venham dos internautas, por exemplo, para a gente complementar, que o mundo das comunicações, lato sensu, é um mundo que os presidentes